A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios, capítulo 31, versículo 30. Oi pessoal, tudo bem com Eu vocês? espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trouxe o queridíssimo para nós respondermos perguntinhas de vocês. Deixei tanto lá no Instagram quanto aqui na comunidade do YouTube uma postagem para vocês deixarem as perguntas e as dúvidas e curiosidades de vocês sobre relacionamento, sobre casamento, sobre nós. E aí a gente vai selecionar algumas e responder para vocês hoje. Então, espero muito que vocês gostem do vídeo. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal. Não esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Me siga no Instagram, @paloma_nível. Já deixa o like no vídeo e bora lá! Algum dos dois tinha uma listinha da pessoa que queriam se relacionar? Listinha de características. É. Eu pensei que era uma listinha de pessoas, né? Não. Nossa, eu não tinha. Não, eu também não tinha, não. Mas assim, eu tinha em mente algumas qualidades que eu gostaria que a pessoa tivesse, alguns defeitos que eu gostaria que não tivesse. Eu achei que eram alguns defeitos que eu gostaria que tivesse. Não tinha. Eu também por aí, mas assim, uma listinha exatamente querendo que fosse dessa forma, não. Vocês farão homeschooling com os filhos ou mandarão para a escola? A gente nunca parou pra pensar sobre isso, mas eu acredito que é um assunto pra se pensar mais quando for a realidade, né? Quando a gente já tiver filhos e tiver mais nessa fase, mas provavelmente vão mandar pra escola. Qual foi o momento mais difícil do casamento até agora? Acho que não teve um momento difícil, tiveram momentos um pouco mais complicados de lidar, mais pontuais, assim, não uma fase mais difícil. Normalmente, os momentos difíceis são quando tem aquele embate de opiniões diferentes sobre determinado assunto, e aí é difícil lidar com uma pessoa que tem uma opinião diferente da sua. E aí até chegar num consenso, até entender o lado de uma pessoa, ouvir o lado da outra, é bem desgastante quando isso acontece. Mas hoje acontece bem menos do que lá no início do casamento, né? Nos primeiros meses. Hoje em dia, a gente tá quase 2 anos casados. Acontece bem menos. Tem sido mais fácil. Mas sempre vai ser isso. Sempre vai ser lidar com uma pessoa diferente de você. Porque ele não vai pensar igual eu penso. Ninguém vai pensar igual ninguém pensa, né? Eu creio que não existe assim, ou um momento mais difícil. Desde o início até aqui, houveram dificuldades inúmeras e haverão daqui até o fim, sabemos. O que dá para fazer é ir aprendendo com o passar do tempo a lidar de maneira melhor com elas, que é o que eu creio que a gente faz hoje. Melhor do que no início. Com certeza, hoje é bem mais fácil. A gente já sabe mais ou menos que caminho tomar ali. O mais importante é saber, é o que ela acabou de falar, é que ninguém pensa igual a ninguém. Há situações nas quais precisamos simplesmente abrir mão da nossa razão, né, em prol da razão do outro. Porque se não for feito, aí vira um caos. Aí é impossível estabelecer um diálogo, é impossível estabelecer um acordo. É preciso, uma hora um ou outro tem que abrir mão. Então buscar um meio termo ali, enfim. Aceitar que você não vai convencer o outro do seu ponto de vista e nem vice-versa. Aceitar conviver com os pontos de vista distintos, né, e assim por diante. Vocês já brigaram? Que nível de briga seria isso? Eu creio que não seja o tipo de briga ao qual a pessoa está se referindo, né? Uma briga assim, com gritaria, falta de respeito. Não, existe o que a gente falou na pergunta anterior. A nossa briga Momentos de opiniões contrárias. Nossa briga seria um diálogo de discordância, no qual a gente ficou ali, um rebatendo o argumento do outro, mas sem alteração do tom de voz. É algo pelo qual a gente preza muito, né? Com certeza, é o respeito, né? Depois que você perde o respeito pela pessoa que tá do seu lado. Às vezes já chegou a durar até mais de um dia, às vezes ali, uma discordância a respeito de algum assunto, e ali a gente vai dialogando, apresentando argumentos ali, buscando sempre um acordo, que nem eu respondi a última pergunta, né? Pedindo a Deus, em primeiro lugar, a capacidade da gente conviver com as divergências de opiniões. O Diego é músico? Se não, pretende ser? Não sou, ainda, mas pretendo ser. Está estudando, né? Estou. Estudando para tocar violino. Como foi estar em casa após o casamento pela primeira vez? Estranharam? Foi muito estranhei. Diferente. Foi muito diferente. Eu estranhei. Não consigo lembrar exatamente a sensação, mas era um negócio esquisito, assim, tipo, essa é minha casa. E agora? O que faz? Qual é o próximo passo? Como é que lida com tudo isso? É tudo muito novo, tem que começar a criar uma rotina, né? Vai descobrindo as coisas minuciosas sobre a outra pessoa, aí tem horário pra fazer almoço e tal. Foi diferente, foi bem diferente. Pra mim parecia surreal nos primeiros dias. Demorou pra ficha cair. Até uns meses após, eu virava pra ela e falava, a gente tá casado mesmo. Tem até hoje, às vezes isso acontece, a gente vira,
A gente é casado? Aí ela fala pra mim assim, a gente é casado mesmo. Realmente, Tem hora né? nem me toco que eu sou casada já. Tem 2 anos quase que a gente é casado. Quando eu era solteiro parecia algo tão distante, assim, tão ao mesmo tempo inalcançável e me considerava também ao mesmo tempo incapaz de, não sei, gerir uma vida a dois. Eu tinha muitas ideias assim do que era uma vida a dois que me causavam assim medo. Caramba, será que eu vou me adaptar? Será que eu vou saber lidar? Aí hoje a gente vê como Deus preparou as coisas e fez tudo aquilo que parecia tão impossível se tornar, além de possível, se tornar uma bênção e maravilhoso. Aí a gente fica muito feliz. Como foi o período de noivado? Encontros, preparativos, expectativas. Foi intenso, muito intenso. Foram mais ou menos 9 meses, né, de preparação, do momento que a gente noivou e marcou a data para a festa. Foi muito intenso, foi muita coisa que a gente viveu. Planejar um casamento, ainda mais no meio de uma pandemia, foi muito difícil. Porque tudo que a gente queria, tinha muita coisa que não deu certo fazer por conta da pandemia. Chegou num momento que nós desistimos de tudo. Eu mesmo, teve um tempo assim que deu um lockdown, e aí ia fechar várias coisas, aí eu quis desistir de tudo. Liguei pra todos os fornecedores, saí cancelando tudo. E aí depois a gente mudou o lugar, a gente ia fazer numa fazenda, e depois a gente fez na chácara dos meus sogros. Nossa, eu sei que foi intenso, olha, planejar um casamento não é fácil, é muita dor de cabeça, muita. Só que assim, teve um momento de querer desistir, tipo, por que eu fui inventar isso? Teve, mas aí hoje em dia eu olho pra trás e penso, ainda bem que eu fiz, entendeu? Porque eu vivi esse momento. Mas é bem complicado, assim, é muita prova. E tem pra pessoa passar a prova, né, amor? Eu acho que é um estágio para um casamento, né? Porque nesse momento é preciso fazer as duas formas de pensar Já ir dando certo, já. combinarem de alguma forma, né? Buscar um meio termo que seja bom tanto para um quanto para o outro, quanto também para a família de um, para a família do outro. É E muita aí gente esse, envolvida. esse embate de opiniões diferentes, tem hora que parece que você vai enlouquecer. Exatamente. Mas assim, Eu surtei várias vezes. depois que passa o turbilhão é muito Gratificante ter feito. isso, é muito gratificante e confortante. Por mais que tenha sido um período muito difícil, né? Porque foi muita coisa, misturou. Eu também estudava para um vestibular, então era muita coisa na minha cabeça. Tinha hora que realmente eu pensava que eu ia enlouquecer, porque eu misturava muita coisa. Mas no final, quando passou o casamento, foi tão bom. Foi no dia, né? Foi tudo tão incrível. Foi tão completo assim. O Senhor abençoou em cada detalhezinho que eu pensei, que bom que eu não desisti de fazer isso. Que bom que a gente foi até o fim e fizemos essa festa, porque foi uma bênção. Vocês treinam sempre juntos? A gente tenta sempre ir pra academia juntos. Nem sempre é possível por conta do trabalho dele, mas sempre que dá, nós vamos pra academia juntos. E eu tento sempre forçar ele a treinar junto comigo, principalmente perna, porque é tão bom treinar com uma pessoa. Na lua de mel, tudo ocorreu como esperado? Sim. Sim. Não vou entrar em mais detalhes, mas sim. Nervosismo sempre tem, o medo, a expectativa. E aí por aí vai, mas deu certo, sim. O que passou pela cabeça dos dois no dia do casamento? Como ela disse, ali foram 9 meses, do início do noivado até o casamento, e na hora passaram todas as lembranças daquele momento, de antes de conhecê-la, toda a expectativa que eu tinha, dúvidas, questionamentos, e para culminar ali naquele momento é uma mistura muito grande, um turbilhão de sentimentos, emocionante. Mas eu tava muito feliz, muito empolgada, uma empolgação tão grande pra viver os estágios do casamento ali, da festa. Foi muito bom. Com o que o Diego trabalha? Sempre tem perguntas a respeito disso. De gente nova que tá sempre chegando e a gente não fala muito sobre. Eu sempre só digo que ele tá trabalhando, mas ele trabalha. Trabalho com uma marca chamada Nauts Life. Uma marca de produtos naturais, né, destinados à beleza, saúde. Então temos cosméticos, equipamento de termoterapia. E ele trabalha com venda direta disso. Casou com quantos anos? Eu tinha 18 e o Diego tinha 28. E sim, nós temos 10 anos de diferença. Eu sei que não parece, né? Porque olha a carinha de neném dele, olha. Como sempre, a pergunta recorde mais feita é sobre filhos. Quando teremos? Quantos nós teremos? Estamos grávidos? É sempre assim, eu sempre pergunto sobre filhos. Não estamos grávidos, pretendemos sim ter filhos, mas não no momento, não hoje, nem esse ano, nem ano que vem, talvez nem no outro, nem no outro. Daqui a alguns anos. Mas se depender da gente, vai demorar um tempinho aí.
Eu não vai ser assim nem tão cedo. Ter filhos pra nós não é uma coisa simples, né? Envolve muitas questões. Nós somos pessoas bem racionais com relação a esse assunto. Então, quando essas questões estiverem um pouco mais organizadas, principalmente questão financeira, por exemplo, ter uma folga financeira pra criar um filho, porque criar um filho não é barato, todo mundo sabe disso. A depender do tipo de criação, pode ser mais caro, menos caro, enfim. Para o que a gente tem em mente, no momento não dá. Aí além da questão financeira, tem querer muito. Nós queremos ter filhos, mas eu não sinto essa vontade, tipo, eu preciso ser mãe hoje, ou eu preciso ser pai hoje, urgentemente. Não tem ainda essa urgência. Então, até que não tenha. Na verdade, o que a gente sente mais é a necessidade de se preparar melhor, né, para isso. Eu, particularmente, não me sinto preparado no momento. Queria saber como é a vida de casados, como é a vida a dois, como vocês lidam com os problemas. É muito difícil? Assim como tudo na vida tem o lado bom, tem as coisas boas e tem as dificuldades. Então, no casamento não seria diferente, assim como em qualquer outro relacionamento, seja familiar, seja de amigos, vão ter as dificuldades. E aí a gente tem que estar sempre pedindo discernimento e sabedoria ao Senhor para saber a forma correta de lidar com isso. Então é muito importante também conhecer o seu parceiro. Hoje em dia ele já sabe de que quando eu tô um pouco mais estressada, eu preciso de alguns minutos para me acalmar, para depois eu conversar. Porque quando a gente tem a tendência de, quando a gente tá nervoso, falar tanto, e aí não chega oxigênio suficiente no cérebro e a gente fala besteira, porque a gente não raciocina direito. Então, quando chega naquele nível de estresse, eu já falei pra ele, preciso ficar em silêncio, porque se eu falar agora, eu vou falar coisas erradas, eu vou falar bobeira. Então, é muito importante também conhecer o seu parceiro, né? Saber como é a forma de lidar, mas isso também a gente só vai aprendendo com o passar do tempo. Então, eu prefiro muito mais hoje. Por mais que existam as dificuldades, que é muito menos e menor do que o que fizeram, né, pra gente, um bicho de 7 cabeças que fizeram. Sim. Por mais que seja bem menos que isso, eu não trocaria minha vida de casado pela minha vida de solteiro. Realmente, o que fizeram a gente pensar sobre vida a dois era, assim, algo muito mais complicado do que hoje vemos que realmente é. O que penso é que muita gente complica muitas coisas, né? E também uma questão cultural, né? O mundo, né? Valoriza cada vez menos a vida a dois. Se fala de uma vida a dois cada vez com menos valor, menos importância. Eu penso que também a gente não sinta essa dificuldade toda que disseram pra gente que haveria, principalmente por termos essa certeza de ter sido uma preparação de Deus. No começo foi mais difícil, com o passar do tempo a gente vai sabendo ali administrar melhor as diferenças, aprendendo a lidar melhor um com o outro, através do diálogo, e é isso. Né? O grau de dificuldade acredito que varia muito ali, né? De casal para casal, mas o que eu acredito que não possa faltar em nenhum casal é a paciência. Eu preciso pedir a Deus paciência para lidar com as diferenças. Se não tiver paciência, uma hora ou outra não vai explodir. Quando não acaba em divórcio, acaba ali em diferença, em dias e dias sem se falar. E é o que eu tava falando, né? Fizeram um bicho de 7 cabeças para nós, de como seria, de como era um casamento. Por muitas vezes, pessoas ao meu redor me desanimaram de como seria. E até hoje, eu ouvi as mesmas coisas que muitas das vezes eu escuto, mesmo estando casada há quase 2 anos. No início é tudo muito bom. No início é tudo muito fácil. Deixa os anos passarem. Então, assim, se você que tá me assistindo fala esse tipo de frase, não seja essa pessoa. Não seja essa pessoa que desmotiva a vida da outra pessoa e mesmo que determina que vai ser ruim. Tive a oportunidade de conversar com uma mulher que falou exatamente isso comigo. E ela tava falando, né, que o casamento dela, ficou casada por tantos anos com a pessoa e que no início era tudo assim, era tudo muito bom mesmo. Deixa os anos passarem que você vai ver. Eu virei pra ela e disse, não, tomara que não. Você tem que me falar que vai ser bom, assim, tomara que com você seja diferente. Não você chegar pra uma pessoa e jogar as suas frustrações porque a sua experiência foi ruim e que a experiência de todo mundo vai ser ruim, porque essa não é a regra. Antes a gente não tinha tantos casais assim ao nosso redor pra se inspirar e de uma relação ideal, assim, que você olha assim, nossa, eu queria isso pra mim. Então eu falei pra ele, então já que a gente não tem tantos assim, vamos se esforçar para que no futuro, eu quero muito que os nossos filhos olhem para nós e utilizem o nosso relacionamento como exemplo de, assim, eu quero ter uma união parecida com essa pra mim. Como ela disse, né, muita gente chegava pra ela, principalmente, para falar, olha, casamento no começo, tudo são flores, né, relacionamento em geral, depois, com o passar do tempo, a tendência é esfriar, geralmente todo mundo fala isso, né, os mais antigos. E aí isso acaba desmotivando os mais novos a se envolverem em relacionamentos mais duradouros. Então acho que isso não é algo legal para ficar se passando, né?
para frente, assim, pro outro. Eu acho que o ideal seria os mais antigos auxiliarem os mais novos, assim, olha, com o passar do tempo, as dificuldades vêm, mas se vocês, né, buscarem em Deus forças, sabedoria, para saber lidar com os obstáculos, as dificuldades, vocês vão conseguir, né, manter aceso dentro de vocês o mesmo amor do início. É preciso, né, reformular a forma como você vai passar os mais novos as suas frustrações de vida, porque aí você pega a sua frustração porque o seu casamento ali, depois de alguns anos, esfriou, não é como você gostaria que fosse, não é como no início, aí você vai passar isso adiante, falar, generalizar, falar, todos são assim, vai se preparando, acho errado. Por mais que a gente sabe que com o passar dos anos, com o passar das coisas, vem mais problemas, quando tem os filhos, são ainda mais coisas para se preocupar. Mas não é impossível ter uma relação boa se você não desistir do seu casamento, se você não for deixar entrar na rotina, se você não for deixar a união sua com seu esposo como a última coisa, como última prioridade sua. Se existir um esforço dos dois de fazer dar certo, de querer fazer dar certo, de se esforçar para mudar, de se esforçar para melhorar, uma união continua sendo boa por mais que se passem os anos. Só que precisa ter um esforço dos dois. Não adianta jogar tudo pro ar e tipo, já tá ruim mesmo e deixa. Não, se tem um problema que tá desgastando o casal, que tá gerando contrito, então como é que melhora isso? Como é que pode ajeitar? O que um pode fazer, o que o outro pode fazer pra ir melhorando? Num casamento cristão em que você casou, até que a morte os separe. Divórcio não tem que ser uma opção. Não deve ser. Então, se não é, tem que dar um jeito pra resolver esses problemas aí. Sabemos a importância da perseverança, da persistência, na união da vida a dois. Certeza que aquilo que não está ao alcance da gente, muitas vezes ali encontrar uma solução para algum problema, alguma dificuldade que surge às vezes dentro do casal, não está ao nosso alcance, mas fora do alcance de Deus não está. Queria saber de vocês, como cristãos, se vocês se veem num futuro próximo numa missão evangelista internacional. Aí seria um prazer muito grande sair do país, né, e ir para outros países em missão da obra do Senhor. Não tem como a gente prever se isso é possível, mas seria uma bênção. Eu imagino, sim, fora do país, congregando, falando das coisas de Deus, o que Deus fez na minha vida, na nossa vida. Se Deus quiser que isso aconteça, estamos de coração aberto para isso. Receberemos essa atribuição com muita alegria. Gostaria de saber se vocês já dormiram de mal e se vocês oram juntos quando vão dormir. Nós procuramos nunca dormir de mal. Acho que nesses quase 2 anos, se muito, foram umas 2 vezes, né? Isso, eu ia falar. Apesar de já ter acontecido, é um acordo entre nós. Não dormir. Não deixar o problema, seja lá qual for, acumular de um dia para o outro. Resolver no mesmo dia o que tiver para resolver. Assim, é quase que uma regra a nossa. indiferença que tiver de ser resolvida no mesmo dia. E sobre orar juntos, nós procuramos sim. Não todos os dias, nós oramos no mesmo cômodo, né? Na hora de orar, cada um vai ali e faz a sua oração para o Senhor. Mas a gente procura pelo menos uma vez por semana orar juntos, né? Cantar uns hinos e fazer uma oração, a gente intercala. Uma semana eu oro, na outra semana ele ora. Para ter esse momento de comunhão com o Senhor, sim. É importante numa união. Para estar os dois em comunhão, para estar os dois cada vez mais próximos das coisas de Deus, para não deixar espaço para as coisas ruins entrarem. Não tá brecha para o inimigo, né? E quando nós tivermos filhos, isso com certeza vai fazer parte da nossa rotina. Antes de conhecer o seu esposo, você orava? Como confessar o sentimento que você tem pelo varão? Eu não faço ideia por onde começar. Observação, eu oro por ele há um bom tempo. Ai, que lindo! A gente já contou isso pra vocês, acredito eu, em outros vídeos. Mas como não casar não era uma opção pra mim, assim, não era uma coisa que eu almejava, eu nunca cheguei a orar pedindo, não, pra o Senhor preparar alguém. O Senhor me apareceu de surpresa e mostrou que os planos dele pra mim eram outros. E aí depois que eu conheci ele, até a gente ter algo no período que nós estávamos nos conhecendo, eu orava pra que a união, né, sendo da vontade de Deus, desse certo. Mas não cheguei a orar antes. Você orava? Eu orava. Pedia sempre a Deus que me mostrasse uma pessoa. Eu já me considerava com uma certa idade e não queria esperar tanto mais para me casar e pedia para que Deus me mostrasse uma pessoa com a qual eu pudesse ter uma definição, né, na minha vida sentimental de forma não tão demorada mais. Pedia a Deus bastante sinal, pedia para Deus preparar, me dar sinal para saber qual era essa pessoa, né? Eu congregava ali em algumas igrejas na cidade ali onde eu morava e observava, né,
as irmãzinhas, toda a pureza que você imaginar. Eu observava as irmãs e pedia a Deus que me mostrasse. Se eu não quero escolher errado, né? Melhor do que eu, só sabe o que é melhor para mim. Pedia para Deus nas minhas orações. E o Senhor me surpreendeu. Quem conhece aí um pouco da história sabe que foi no lugar que eu menos esperava conhecê-la que eu acabei a conhecendo. E aí você pergunta como confessar o sentimento que você tem pelo varão. Vai parecer óbvio, mas para isso você tem que iniciar uma amizade. Eu não sei que nível de intimidade você com essa pessoa, mas para ter um relacionamento antes precisa ter uma amizade. Então, se você já é amiga dessa pessoa, desse varão, como você mesmo diz, se você já tem um nível de amizade, ser sincero é a melhor opção, porque quando você é logo sincero, você já tem uma resposta, saber se é recíproco ou não. Porque se não for recíproco, você não se desgasta com isso, não deixa esse sentimento ficar ainda maior. Antes da gente buscar do Senhor para saber se era a vontade do Senhor, precisou existir um sentimento em nós, contando como foi conosco. Eu tinha um sentimento por ele, fui desenvolvendo um sentimento por ele e ele por mim, até que em determinado momento nós sentamos para conversar, fomos sinceros quanto aos nossos sentimentos, e aí por ser recíproco é que daí a gente foi buscar do Senhor para saber se era a vontade do Senhor. Porque eu imagino que é melhor fazer assim, se você já tem amizade, ser sincero e já contar, porque também se não for recíproco e ele não estiver disposto a tentar, né, se envolver assim, criar um sentimento, deixar ser construído um sentimento, aí você já... assim, tá bom, deixa pra trás, assim, tenta colocar pra trás e bola pra frente pra não se desgastar com isso. Saia lá, né? Escreve um textinho, eu não tenho nada contra isso. Você escreve um texto, ensaia, né? Vê ali as palavras, porque chegar na hora assim e sair tudo perfeitinho é muito difícil. Não é Né? difícil. Se for ensaiado antes, fica melhor, eu acho. Tu ensaiou? Eu... eu não ensaiei assim, eu não escrevi um textinho, mas na minha mente, na minha mente eu faço todo um roteiro na minha mente antes, né? Então, antes de falar com ela, sim. Quando fui chamar ela pra orar e tudo e tal, eu já explanei o que eu tava sentindo, as minhas intenções. Eu pensei bem antes de falar. E vamos para a última pergunta, que é um pouco mais direcionada pra mim, essa daqui. Eu queria saber sobre como foi pra você ter que se acostumar com a vida de casada. Lavar a casa, fazer a comida, cuidar do marido e etc. Já que antes você não pretendia casar. Foi muito difícil? Eu mesma, até uns tempos atrás, não queria casar nunca. Porém, comecei a entender que é da vontade de Deus o casamento. Que Deus continue abençoando vocês dois. São uma inspiração de casal cristão. Deus abençoe pelo carinho. E realmente, por nunca ter sido uma coisa que eu almejava, eu achei que seria muito mais complicado. E eu também não tinha muito esse costume de fazer as coisas em casa, porque eu estudava o dia inteiro e minha mãe sempre priorizava o estudo, então ela fazia as coisas de casa. Então eu não tinha isso de cozinhar em casa. Eu sabia fazer as coisas no final de semana, eu ajudava, mas no dia a dia não era regra de eu ter que fazer comida, de eu ter que ir todos os dias limpar a casa, depois de mais velha. Então eu sabia fazer as coisas, mas nada muito detalhado, eu sabia mais o geral. Então, quando eu casei, eu meio que quase que aprendi tudo do zero. Só que a diferença é que eu estava disposta a aprender. Desde sempre, o Diego tá aqui de prova. Nossa casa foi zona em algum momento. Sempre viveu bagunçada. Não. Desde o início, eu sempre me esforcei pra aprender as coisas. Pra isso, hoje em dia, existe o YouTube, né? YouTube e Google estão aí pra isso, pra ensinar a gente a fazer literalmente qualquer coisa tem ensinando. Então, eu estava disposta a aprender. Tudo de comida eu aprendi do zero. Também tava disposta a errar, porque é normal. Então, no início o arroz ficava duro, o feijão ficava cru, a carne ficava salgada demais, depois ficava sem sal. E assim eu fui aprendendo com o passar do tempo. Ainda bem que tinha uma pessoa muito compreensiva do meu lado, que isso foi muito importante, pra não surtar com uma carne que ficou salgada demais. Ficou, é isso, eu vou jogar fora? Não, vamos comer. Amanhã eu tenho que me esforçar pra fazer melhor. E assim eu fui aprendendo. Então, assim, não é um bicho de sete cabeças. Eu também sempre fui muito responsável com as coisas de casa. Também, desde o início, fui ali já ensinando. O Diego nunca teve esse muito do conhecimento das coisas de casa quando solteiro, então eu fui ali também já ensinando o básico pra ele ir aprendendo a fazer as coisas. Então ele sempre também esteve disposto a aprender junto comigo. E assim a gente foi se organizando. Não é um bicho de sete cabeças, dá pra dar conta, assim, de geral. Também não tinha, né, uma pessoa que só jogava tudo assim em cima de mim, a responsabilidade. Ele sempre foi muito parceiro comigo também. Não é bagunceiro de sair jogando tudo, deixar tudo bagunçado. Então, acho que foi um conjunto das coisas. E por mais que eu nunca tenha almejado isso, hoje em dia eu encontro prazer em arrumar a casa, em cuidar também do lar, porque hoje, né, no momento atual, é a realidade que o Senhor me deu, né? Então, tudo que nós fazemos,
a gente faz pra honra e glória do Senhor. Então, eu tenho que dar o melhor de mim, seja em qualquer área, seja como estudante, seja como filha, como esposa, como dona de casa, sempre se esforçar para dar o melhor de mim, porque tudo que nós fazemos é para o Senhor. Ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele proporciona nas nossas vidas, né? Tudo aquilo que Ele nos dá condições de viver em cada dia. E como está escrito, em tudo dai graça. Exatamente. É o que a gente procura fazer. Seja nas coisas pequenas, nas maiores, nas mais monótonas, como nas mais legais e por aí vai. Em tudo dar graças. E é isso, gente. Deve ter ficado um Senhor Podcast pra vocês ouvirem aí o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu quis deixar esse vídeo grandão mesmo, assim, pra vocês, porque vocês estavam pedindo um vídeo grande. Então tá aí um vídeo grande pra vocês. Pra você que chegou até aqui, muito obrigada por assistir. Obrigada pelo carinho com a gente sempre. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, faz o que, amor? Curtam, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receberem notificações de novos vídeos. Sigam ela no Instagram. E pra gente saber que vocês assistiram o vídeo até aqui, escrevam União. Um beijo, fiquem com Deus e tchau!